Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse Diálogos Educação em Foco, nesse 7 de setembro, feriado, e a gente continua com o Diálogos aqui presente. Hoje, uma temática muito especial, em que será desenvolvida pela professora Regina Chudo. Regina, muito boa tarde. Jane Haddad, muito boa tarde. E o professor convidado, que é o professor José Messiano Filho, Nino Paixão, Nino Messiano, como muitos o conhecem. Então, sejam todos bem-vindos a quem está acompanhando pela primeira vez, a quem já acompanha esse espaço aqui às segundas-feiras, feriado ou não, estamos aqui. Então, tenham todos um excelente momento aqui. E hoje, com essa temática muito especial, que é a saúde emocional e mental dos profissionais da educação. Então, sejam todos muito bem-vindos, e eu já encaminho para a professora Regina para que ela dê sequência aí a esse diálogo. Boa tarde a todos. Obrigada, Paulo. Boa tarde. Como disse o Paulo, em pleno feriado, nós estamos aqui com a nossa promessa de toda segunda-feira, às 16 horas, realizarmos uma live, né? E hoje caiu no dia 7 de setembro. Bom, nós estamos começando aí falando sobre a questão da saúde mental e emocional. Nós já temos falado sobre isso, então hoje a gente tem um convidado especial, como disse o Paulo, que é o Dr. Nino Paixão. Nino, que é neurologista, neurocientista, enfim, e da Unicamp, que pode contribuir muito com a gente nesse momento, né? Para você que não está lá na praia, que não foi tirar esse feriado prolongado, vamos falar, então, o quanto é importante buscar o nosso bem-estar nesse momento da pandemia, onde milhares de pessoas estão sofrendo nesse momento, né? E não estamos dizendo que o sofrimento não é inevitável, é inerente a todos nós. Porém, precisamos dialogar um pouco mais sobre isso. Hoje, durante a nossa live, que tem 1 hora de duração, você pode participar fazendo perguntas, questionamentos, né? Que é importante para nós. Então, eu vou passar a palavra para a Jane cumprimentar vocês, dar o boa tarde dela, o Nino, e eu já começo fazendo perguntas para os dois especialistas, tá bom? Jane, boa tarde, querida. Boa tarde, Regina, Nino e a todos que estão aí se arriscando a nos escutar em pleno feriado, né? E num feriado e um mês muito importante para quando a gente vai falar de saúde mental e emocional. Mês de setembro, né? O mês de primavera e o mês de trabalhar com a prevenção ao suicídio. Então, aguardem que voltaremos já já. Nino, seu cumprimento agora. Nino, que é um médico, um doutor, um neurologista. Vai lá, Nino. Boa tarde, Brasil! Tudo bem com vocês, meus amigos? Paixões da minha vida, oxigênio do meu sangue. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço para aqueles que eu conheço e mais um para quem eu conheço, mais um para aqueles que iremos conhecer hoje. 7 de setembro, feriado. O diálogo da educação não pode parar. Por isso, Diálogos em Foco está aqui marcando presença nesse 7 de setembro. Parabéns, pessoal, pela presença. E, se vocês me permitem, eu vou começar. Relaxem, a minha fala é sempre divertida. Vou começar dando uma receita para vocês. Um remédio maravilhoso chamado Risotril, para se tomar com os amigos. Previne envelhecimento precoce e o Ministério do Riso adverte, não é? Viva mais a sua vida. Vamos conversar durante esse diálogo e muito mais. Sejam bem-vindos. Saúde. Amei o Risotril. Ao invés de Rivotril, é Risotril.
É hora da gente realmente buscar um pouco mais de leveza para as nossas vidas, né? Quem sabe com essa risoterapia toda aí. Bom, vamos lá. Um evento estressor como a pandemia tem provocado e desencadeado inúmeros problemas de saúde mental e também de transtornos mentais. Há aí uma ligeira diferença entre saúde mental e transtornos mentais, mas também está impactando a nossa saúde emocional. E quando, como a Jane comentou, setembro é o mês amarelo, né? Setembro amarelo, para que a gente possa trabalhar com bandeiras que cuidem e possam trabalhar com medidas preventivas ao suicídio. No mundo, 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano. A cada 4 segundos, nós temos uma perda de vida no mundo no suicídio. No Brasil, é a terceira causa-morte na adolescência. A primeira causa-morte é a violência, segundo, acidente de trânsito, terceira é o suicídio no Brasil. Então, nesse momento da pandemia, nós não temos estudos estatísticos, mas, além que podemos ter, né, o advento do suicídio, nós temos outros problemas surgindo, seja em casa, né, também, lógico, na área médica, mas também para professores, alunos, a própria família, como a ansiedade, a depressão. Então, é muito importante que o Brasil coloque na agenda da educação a discussão sobre saúde emocional e mental. Deveria fazer parte da pauta permanente, não só por causa da pandemia, porque hoje o Brasil tem em torno de 10 a 20% de crianças e jovens que sofrem de problemas emocionais e mentais. Então, esse número, nós não temos uma estatística muito precisa, nós temos estudos na região sul, sudeste, mais concentrado nessas regiões, apontando esses indicadores. Em algumas regiões, esse número até um pouco sobe acima de 20%. Isso significa que, no mínimo, uma criança a cada 10 tem problemas de saúde mental. E a escola, quando estava aberta, ela era a primeira a revelar sinais de que aquela criança ou jovem estavam com algum problema, seja de ordem primária ou secundária, enfim. Mas, com a pandemia, talvez a família não saiba ainda ou fazer uma observação sobre isso. E aí isso a gente pode trazer agravamentos, né? E como será que está a saúde mental e emocional dos profissionais de educação? Então, vamos começar com a primeira pergunta, feita rapidamente essa introdução acerca da importância de estudar a saúde mental e emocional. Jane e Nino Paixão, quero começar agradecendo pela presença dos dois, perguntando, nesse momento da pandemia, Jane, que é psicanalista e tem feito atendimento online, né, com seus pacientes, você tem percebido que está agravando alguns transtornos mentais? Você tem percebido o aumento disso? E Nino, na área dele, também vai falar, porque Nino também tem atendido profissionais aí, né? Da educação, da área médica, enfim. Mas como a pandemia desencadeou e fez aumentar os problemas de saúde mental e emocional. Jane. Pois é. Bom, é um tema, né, no qual eu gosto muito de pensar com dois instrumentos que eu acho que a gente pode fazer uso onde a gente estiver, que é um olhar menos apressado e uma escuta mais atenta. Eu estava lendo esse final de semana, relendo um texto do Freud, Mal-Estar na Civilização, quando ele começa a escrever no
pós-Primeira Guerra, né, a questão do sofrimento psíquico. E ele diz assim, que não a saúde mental, porque ele não usava esse termo, mas ele diz que a forma da gente perceber se o sujeito está bem é que ele tenha minimamente a cabeça em paz para amar e trabalhar. Então, eu fico pensando muito isso e vendo, né, e escutando o que a gente está escutando. Eu não sei se aumentou ou se saiu de uma invisibilidade aqueles sofrimentos que já estavam anestesiados, ora com medicamento, ora com excesso de atividades, que é uma forma também do sujeito não ter que se haver com a vida dele, com as escolhas dele. Então, eu acho que, na verdade, tem aumentado sim, mas eu não acredito que isso já seja um sintoma da pandemia, porque eu acho que o que nós colheremos ainda da pandemia não chegou, né? O que me preocupa muito. O que chegou é que a gente teve que se haver como que a gente estava vivendo a nossa vida, como nós estamos vivendo hoje frente a um isolamento social, porque muitos de nós ainda temos a consciência de que é necessário, sim, manter esse distanciamento. E a gente pode perceber muito isso, além daquilo que a gente está escutando na clínica, no aumento dos divórcios, né? Então, quer dizer, as relações humanas, elas já vinham sendo afrouxadas. Hoje, eu acho que elas estão afrouxadas, porém, a gente tem que olhar para o espelho e falar sobre elas, que eu acho que é muito o que a gente está fazendo. Acredito, sim, que o sofrimento aumentou, né? Porque a gente está lidando com as incertezas, inclusive, do amar e trabalhar. Nós três aqui, por exemplo, que viajávamos muito, estamos sofrendo de ter que fazer as nossas falas online. Nos adaptamos, né? Isso não chegou a nos transtornar, mas nos colocou em sofrimento. E aí, o que a gente está buscando? Adequações, mas nada substitui para nós três aqui o contato, a viagem, o olho no olho. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos em sofrimento, porque fomos arrancados da nossa vida, da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, o que a gente tem possibilidade, acho que o Nino, quando traz o risotril, é isso. Talvez a forma de encarar esse momento com mais leveza, com mais equilíbrio, mas também acolhendo aqueles momentos que a gente não dá conta. Porque fica muito difícil se a gente falar aquela palavrinha, tem que ser feliz, tem que dar conta. Não, nós temos que nos acolher nesses momentos singulares e primeiríssimos de dor frente a essa pandemia que todos nós estamos tendo que enfrentar. Muito então, bem. Aumentou. Mas eu me pergunto se isso já não estava acomodado no nosso corre-corre. Muito bem, Jane. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde define como saúde o estado completo de bem-estar físico, emocional, né, e mental. Então, quando a Jane diz, né, o amar e trabalhar, enfim, como Freud falava em frente ao sofrimento. E, nesse momento, a nossa saúde mental, além da nossa saúde física, nós precisamos ter esse olhar cuidadoso. Mas eu tenho também a impressão, Jane, eu tenho visto, acompanhado nas mídias, que aumentou muito casos de crianças com muita ansiedade por estarem aprisionados em pequenos espaços de confinamento, né? Criança que mora em apartamento, que não tem um quintal em casa, não está indo para a escola. Então, talvez porque a gente não soubesse lidar antes com as frustrações,
esse sofrimento acabou se aflorando, né? Sim. Mas, Nino, fala para nós um pouco, Nino, até o que é saúde mental, né, ou transtorno mental, da saúde emocional, e como você tem visto isso na pandemia, então. Perfeito. Antes, quero só acrescentar que a Jane abordou muito bem, que provavelmente nós estamos colhendo coisas que estavam ali germinando. A separação do casal, isso torna-se bem evidente. Ninguém separa de um dia para o outro, já vinha germinando. Esse é um ponto. E segundo, nós ainda não colhemos o fruto da pandemia. O fruto da pandemia ainda está por vir. Tá? Concordo, depois nós vamos falar mais um pouquinho disso. Com relação à saúde, se a Regina me permite, essa definição de saúde, bem-estar físico, mental, social, ela foi introduzida pela Organização Mundial da Saúde em 1947. A partir daí, o mundo mudou muito, né? Então, hoje, se tornou muito amplo. Então, nós temos que é o bem-estar físico, né? Mental, social, ambiental, é importante ter o ambiental, foi acrescentado mais recentemente o espiritual, a partir do momento que a espiritualidade começou a ganhar fundamentação científica do ponto de vista da neurociência também, e se inclui também um pouquinho da atividade financeira, não é? Que o indivíduo tem um equilíbrio financeiro. Se nós tomarmos essa definição, nós vamos ver que o psíquico está afetado, o financeiro está afetado, o ambiental foi afetado, então mexeu muito com a nossa saúde. Tá? Então, essa é uma definição bem ampla, biopsicossocial, emocional, espiritual, né? Social, etc, etc. E ambiental. O ambiental hoje ganhou uma importância muito grande e nós vamos ter os problemas decorrentes da pandemia no item ambiental também. Bom, quando se fala em transtorno mental, quando se fala em transtorno, qualquer que seja a definição de transtorno, lá pelo Código Internacional de Doenças, ele é uma coisa ampla, de causas múltiplas, que pode variar muito de um indivíduo para o outro. Quando nós falamos de saúde mental, está dentro, né, lá no artigo 6º do CID-11, Código Internacional de Doenças, o que é que nós observamos? Que o transtorno mental, ele tem uma causa que normalmente trata-se de uma descompensação fisiológica e neurológica. Então, é um problema químico, da química cerebral, por exemplo. Tá? E isso a gente vai tentar corrigir com o uso de alguns medicamentos também. Quando se fala de saúde emocional, ela já é mais facilmente perceptível, porque começa a alterar o relacionamento de uma pessoa com a outra e mexe com a autoestima. Então, como é no relacionamento, é visível mais rapidamente, ela salta à vista. Você está muito chato, você está muito implicante, você está muito encrenqueiro, você está sem paciência. Esses sinais nem sempre são problemas de saúde mental, são mais de saúde emocional, tá? O ponto, entre aspas, positivo ou bom, é que a saúde emocional pode ser tratado via terapia. Pode necessitar ajuda de um medicamento, mas normalmente ele é um tratamento terapêutico, é mudança de hábitos e atitudes, conceitos, tá? Muito bem. Visto isso, que há uma diferença entre transtorno, saúde mental e saúde emocional, como a gente estava abordando aqui, o que é que tem aumentado durante a pandemia? Muito bem. Inicialmente, não é? O que saltou na pandemia foi a ansiedade, uma crise de ansiedade como poucas vezes vistas, observadas antes. Poucas vezes. A ansiedade disparou. Partindo desse fenômeno, nós começamos a perceber que começou a afetar a parte emocional. Aí começou a mexer com transtornos alimentares,
comportamentais de uma forma geral, para não citar aqui todos eles que são variados. O importante é que, nesse momento, todos os nossos colegas que estão participando aí, ouvindo, façam suas perguntas, é importante que a psiquiatria não tinha um limite de tempo, entendeu? Para dizer, nós vamos atingir o ápice, não é? No mês tal. Não tínhamos. O que a gente percebeu exatamente agora, no final de julho para agosto, então, nesses últimos 50 dias, foi um aumento intenso da ansiedade. Nós acreditamos que nós estamos atingindo o pico ou quase o pico, sem determinação de idade. Isso está acontecendo com as crianças, que no começo era uma alegria não ter aula, e agora está se transtornando. Os professores, os profissionais ligados à educação, tiveram um baque no começo para migrar para o sistema de ensino virtual, saindo de tudo aquilo que ele tinha planejado. Mas o que aconteceu? Esse baque foi sentido por 45 dias, até metade de abril, final de abril. Maio, junho e julho, ele já se adaptou. Só que agora ele está cansando, porque ele está vendo que o retorno não vem vindo. Por que esse retorno nem sempre vem? Porque o aluno também enfrenta dificuldades de conexão, de logística familiar, um único computador, mais de um filho na escola. Então, todos esses fatores, e o professor não recebendo um retorno como ele está começando a entrar numa onda junto com os alunos e com os pais. Ficar retido em casa, isso tem trazido, assim, um aumento espantoso na ansiedade. E o que é que nós esperamos, entre aspas, pós-pandemia? Como a Jane falou, não colhemos. Né? Nós, pelo uso excessivo do material eletrônico, celular, note, tablet, etc., nós já estamos prevendo e já estamos sentindo, começou a aparecer distúrbios de sono, que não tinha, já está surgindo distúrbio de sono. Então, isso é um ponto importante a se observar. Oftalmologicamente, já estamos começando a constatar síndrome do olho seco, que o pessoal quase não pisca na frente do computador. Do ponto de vista ortopédico, já estamos começando a refletir as dores colunares, dores muscular, coluna e músculo. Já estamos pegando isso dentro de um padrão físico. Do ponto da saúde emocional, o que mais está pegando realmente é a ansiedade, o medo está começando a surgir agora, o pessoal está começando a ficar com medo, e isso tem impactado para nós o mais. Nós percebemos, né, não é porque é setembro, mas o que acontece? Na psicologia, nós temos lá a síndrome da manada. Quando um fato ocorre e você começa a falar, a tendência é que comece a ser mais incidente. Então, começamos, hoje é o 7º dia da propaganda do Setembro Amarelo, nós já percebemos um discreto aumento. É minúsculo, mas dentro dos alunos do nosso curso, de um dos cursos da universidade, nós já tivemos 2 tentativas de suicídios a semana que passou. Então, realmente, isso vem ocorrendo de uma forma intensa. É importante salientar a escutação. Não é? Eu não sei se virá essa pergunta, mas quais são os sinais que você começa a observar? Primeiro, a irritabilidade. Não é? Quando o filho, quando o professor, quando o marido começou a se tornar irritável, ele já está dando um sinal característico, um sinal interessante. Distúrbios de sono, passa a não dormir bem. Isso é um ponto interessante que a gente tem também. E é esperado, não sei se virá a pergunta, só quero antecipar,
é muito engraçado. A síndrome da cabana. A síndrome da cabana foi descrito no Alasca, Canadá, um grupo de caçadores que foram caçar, obviamente, caiu uma grande nevasca e eles ficaram confinados numa casa. E passado o inverno, eles tinham medo de sair de dentro de casa. Isso é o que também está nos preocupando pós-pandemia, o medo de sair de casa, que alguns trazem com o nome de novo normal, eu também coloquei já esse termo em outra live. E, então, como será? Vai afetar, que vai mexer com o comportamento, vai. E nós teremos muita esperado depressão. A ansiedade levando à depressão. Ótimo, Nino. Na verdade, já vieram muitas perguntas, inclusive falando exatamente o que vocês dois estavam abordando, né? Uma das perguntas é: quais são os sintomas em que é a pergunta da Adelaide Pérez, Adeilde Pérez, perdão, Adeilde. Quantos sintomas já devem ser colocados em alerta, por exemplo? A ansiedade. Quando é que a gente tem que começar a se alertar para buscar uma ajuda profissional, por exemplo? Né? No caso da ansiedade, você falou a irritabilidade. Mas quando é que a gente tem que começar a buscar alerta? Calma. Eu já vou emendar, porque assim, uma outra pessoa, a Cidinha, pergunta: esses sintomas estavam guardados e agora estão aflorando, né? E como é que a gente vai lidar com isso? Lidar com este tamanho sofrimento, muitas vezes, né? Qual é o caminho, sob o ponto de vista da psicanálise e da neurologia? Fala lá, Jane. Bom, eu sempre entendo que o sofrimento ele é parte da nossa vida diariamente, principalmente quando a gente cria uma expectativa e ela é frustrada. Eu acho que vocês tocam num ponto interessante para a gente refletir, que é assim, no início da pandemia, nós achávamos que era assim, 10 dias, um mês, 40 dias, e o tempo foi passando e a gente foi vendo que não. Então, a gente fez uma transição, a meu ver, de um primeiro momento de terror, que todo mundo se aterrorizou. Aí, de repente, aquele terror foi sendo transformado em medo, né? Então, a gente já conseguia nomear alguns medos, e aí é que eu acho que entra muito o transtorno da ansiedade, porque aí eu vejo assim, né, falando de uma forma fácil, é como se a gente transitasse em pensamentos de pré-ocupação, ou seja, nos ocupamos preocupando, né? Então, a gente começa a trabalhar muito com o futuro, né? O que será? E quando voltar? E se eu não tiver o dinheiro? E se eu não tiver saúde? E se eu pegar o corona? Então, os meus pensamentos começam a me ocupar de uma forma sempre voltada para o futuro. E aí, o que eu percebo hoje na clínica? Que a gente fica como se fosse aquela gangorra. Ora eu fico lá no futuro e ora eu volto para o passado. Ah, eu estou sofrendo porque a minha mãe tinha depressão, porque meu pai se matou, porque os meus alunos não me aceitavam. Entende? Então, assim, sempre num lugar de que nós não estamos aqui, né? Tentando fazer o que a gente dá conta, nos conhecendo com todas as nossas pegadinhas. Essa semana que passou, eu escutei de uma professora assim, a frase: eu estou muito deprimida, porque eu não consigo produzir, então eu estou fracassando. Aí eu comecei: o que é fracasso para você? Né? Porque aí a gente vai separando do que a pessoa está falando. E olha que interessante, ela me falou que tinha lido 2 best-sellers, né, de livros,
com receitas de como ser feliz, de como produzir, e ela não conseguiu. Eu falei, que bom, né? Sinal de que para você não funcionou, o que não quer dizer que você fracassou. Então, eu fico muito preocupada nesse momento onde todos nós estamos transtornados com a nossa ansiedade, a gente ainda ficar buscando modelo de felicidade. Isso não existe, né? E o que existe é eu deparar com os meus sentimentos e tentar dar nome para eles. Né? Então, isso aqui que eu estou sentindo é raiva, isso aqui é indignação, isso aqui é um baita medo, isso aqui é felicidade, porque tem gente que está feliz também de trabalhar home office, muito mais do que a gente imaginou. Fato é que cada um é um. E quando a gente começa a exercitar isso, a ansiedade diminui, porque a gente não está nos vendo comparado a alguém. Então, eu acho que esse momento é muito isso, né? Cada escola tem uma realidade, tem famílias que têm acesso, outras que não. Eu estou fazendo a minha parte, ou seja, aquilo que a gente fala nos cursos. Eu estou vivendo a minha emoção, mas sem receita. Sem receita. Mas, Jane, a pergunta que o pessoal está fazendo é: quais são esses sintomas da ansiedade para que a gente, por exemplo, você até comentou de uma pessoa que você atendeu na clínica, né? Na psicanálise. Mas quais são os sintomas, de fato, que revelam uma pessoa com uma ansiedade? Olha, algumas coisas que eu detecto sono, para mim, é a primeira coisa. A gente começa a alterar o sono, porque aquele pensamento, ele segue o tempo inteiro. Então, a hora de você deitar na cama, aquietar seus pensamentos e tudo, não vem. Com medo de não dormir, a pessoa já começa a gerar uma ansiedade. Alimentação, né? Por exemplo, outro dia uma jovem me falou que ela gastou R$5.000 comprando online. E que aí, quando ela comprava, ela sentia um alívio, mas depois ela sentia aquele frio na barriga, quer dizer. Como ela eu vou pagar? Ela tentou sanar uma dificuldade colocando algo no lugar que não vai tirar ela daquele lugar. E aí é aquela ideia. Então, o coração dispara, é um buraco que a gente tem na boca do estômago que só dá para explicar quem já teve, sabe? É uma sensação, sabe, dia cinzento? Pode estar o maior sol, a gente não consegue vislumbrar uma esperança. Né? Então, quando eu falo, tudo que foge de um equilíbrio, a meu ver, a ansiedade é tudo aquilo que a gente não pode resolver no momento presente e que a gente insiste em se ocupar com isso. Podendo levar até ao pânico, né? A síndrome do pânico, se a ansiedade for intensa. Total, né? Pode. Fala um pouquinho, então, Nino. Completa, Jane. Pode completar, Jane. Desculpa, Jane. Não, é que eu vejo muito pânico. Sabe quando a gente liga várias tomadas numa conexão e, de repente, dá um estouro e queima tudo? Eu vejo o pânico assim, tipo, você não vai dar conta de escutar o que está acontecendo com você, né? Então, eu vou te parar. O pânico, ele vem como uma descarga enorme da ansiedade, daquelas pequenas ansiedades que não fomos cuidando. Porque quando o pânico chega, a gente cuida, até medicamentosamente. Muito bem, Jane. Você já respondeu o que Glaciema Terebinto perguntou. Que bom. Vai lá, Nino. Bom, gente, a Jane fala, que bom, parabéns. Só
colocando aqui uma observação minha, quais sinais? Quais os sinais? Não é? Então, veja, nós consideramos que está no momento de você procurar uma ajuda quando você apresenta pelo menos 3 sinais de uma forma de médio para intenso. Então, vamos pegar quais os sinais que podem estar manifestando nesse momento de ansiedade. Primeiro, nós vamos destacar aqui, são oscilações de humor. Tem hora que a pessoa está bem humorada e tem hora que ela está azeda demais. Então, oscilação de humor. Oscilação de emoção. Está bem, tem momentos de choro, tem momentos em que ela canta, que ela manifesta uma alegria intensa. A irritabilidade. Não é? Coisas que não irritavam passam a irritar. Realmente, comer e dormir, dependendo da linha que você segue da psicologia, comer e dormir, normalmente, a gente diz que é fuga. Eu preciso resolver alguma coisa, eu vou tirar uma sonequinha, daqui a pouco eu te dou a resposta. E a ansiedade, o centro neurológico da ansiedade está muito perto do centro da fome. Então, um conecta, acaba estimulando o outro. Então, esses são alguns sinais que nós podemos manifestar. Esses 3 sinais que eu trouxe para você. Naquela primeira pergunta, né, na pergunta feita, também tem assim, como eu posso resolver isso? Bem, a palavra emoção, no latim, é emovere, mover para fora. Então, nós dizemos, né, que o olho é o reflexo da alma, sua cara. Né? Você olhou para a face, expressão facial da pessoa, você já sabe, você está feliz, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem com você? Então, eu acho o seguinte, bem, se emovere é para fora, mover para fora suas emoções, nesse momento, eu acho que uma boa coisa é você, se você tiver um amigo, pode ser sua mãe, seu marido, sua irmã, seu irmão, é conversar, é colocar, se você não está tendo acesso a um profissional da área da saúde mental, para poder conversar, procure alguém da sua confiança, como no conceito está até espiritualidade, procure o padre, o pastor, quem você quiser, isso faz parte. E coloca para fora, porque a hora que você exterioriza o seu sentimento, isso vai te trazendo uma sensação de alívio. Por outro lado, se você, não é, for o, entre aspas, o escutador das queixas, ouça, evite falar. Deixa a pessoa falar, porque se você interromper, você pode cortar a intensidade com que ela traria para você a manifestação do que ela está sentindo. Então, a própria sensação, se ela chorar, deixa chorar, sabe? Você vai ver que vai passar, ela vai ter um choro intenso, depois acalma e para. E esse episódio pode se repetir. Então, eu acredito que nessa situação, o melhor agora é pôr para fora. Assim como, desculpe o exemplo, assim como quando eu como alguma coisa que não me fez bem, o meu estômago fala, olha, isso aqui não está saudável, não está bom, etc. Vamos pôr para fora, porque se descer vai fazer mal, nós vomitamos, não é? Colocar para fora aquilo que nos está preocupando vai ser um grande alívio. A única coisa que eu te recomendo é cuidado com as suas palavras ao colocar para fora aquilo que você não está gostando. Principalmente quando se referir a alguém, entendeu? Porque você pode gerar uma mágoa, pode gerar uma discussão e se agravar. Com muita sutileza, com o seu feeling, que eu tenho certeza que você tem, eu acho que é colocar, sinalizar, vamos dividir, vamos fazer assim, olha, estou precisando de ajuda. E, importantíssimo, 2 receitas, né? Já dei a do risotril. 2 receitas mais sérias agora. Se possível, atividade física aeróbica. Dá para ir andar numa praça, evite uma praça que esteja muito cheia. Isso vai liberar substâncias químicas importantes que falaremos futuramente. Uma outra ação importante, gente, além da atividade física aí para você, é exatamente
se afastar das notícias ruins. Foge da notícia ruim. Se alimente com informações boas. Isso é saúde mental. O controle da televisão está na tua mão. É clicar e acabou. Sai, ouça música, alguma coisa e, fundamental importância, dê 1 hora de prazer para você. Faça alguma coisa que te dá prazer. Não é? Vai lá, fica no seu quarto ouvindo uma música, lendo um livro que te dá prazer, assista um filme, sorria, sabe? Observe o céu, a lua, isso eu falo nas minhas palestras, regras do cérebro feliz. Então, resumindo, atividade física, 1 hora de prazer e coloque para fora aquilo que está engasgado no seu pescoço com a delicadeza que eu sei que você terá. Olha, Nino, o que você disse agora, por exemplo, da escuta, eu e a Jane, desde o início a gente falava, né, da importância da escuta atenta, da escuta ativa, da escutatória, de ouvir o que o outro está falando também, sempre cuidando da nossa comunicação, que não seja jamais com violência, né? Uma comunicação mais assertiva, com mais ternura, sem uma certa violência. Agora, muitas perguntas chegaram, eu vou reuni-las. A Cidinha, Knaip, outras pessoas perguntam, né? E nossas crianças, como podemos apoiar os pais nesse momento para que eles possam também ajudar as crianças? Dado a saudade da escola, as crianças estão ficando irritadas de ficar fazendo tarefa, né, remota, às vezes, estão ficando ansiosas, e a família que não tem esse olhar observador e não consegue estabelecer um diálogo com o filho, talvez essas crianças voltem para a escola com mais problemas, que, aliás, é a preocupação da Cidinha. Então, como é que elas vão retornar se a gente não fizer uma profilaxia agora, né? Jane quer falar um pouquinho sobre isso e depois o Nino. Vai lá, Jane. Eu tenho brincado muito com as escolas, né, da questão do protocolo do acolhimento, né? Eu acredito que é esse olhar que a gente vai ter que ter para as nossas crianças, jovens e, inclusive, para os nossos professores, famílias, porque o que acontece? É uma situação que a gente nunca passou, nós que estamos aqui, né? Porque vamos contar os últimos 100 anos. Não sabemos como será o desfecho, né? Por mais que a gente tenha perspectivas, olhando as vacinas, mas a gente não sabe ainda com certeza o que poderá desencadear. Quando eu falo que a gente ainda não colheu os frutos dessa pandemia, é porque eu acredito que a gente tem uma diversidade de famílias, de crianças, né? Nenhuma família está agindo igual a outra. Tem crianças que estão recolhidas de qualquer rotina de estudo e estão apenas frente a uma tela, vendo televisão, ora brincando, mas que não estão deparando. Eu acho que a gente tem, nós, adultos, a gente tem uma resistência muito grande em lidar com o sofrimento humano, né? E a gente escuta muito isso dos pais. O meu filho tem tudo, então ele não precisa sofrer. Ou o meu filho vai ter ou vai fazer tudo que eu não fiz, como se a educação fosse um acerto de contas. Na verdade, o que a gente está aprendendo nesse momento? A lidar com as incertezas, o que é muito frustrante para a educação, porque a educação vem de uma formação que ela tem quase todas as respostas para tudo. E se ela não tiver, ela não é uma boa educadora, a escola não é uma boa escola e aí por diante. O momento agora, eu acredito que é a gente preparar a nós primeiro, como adultos mais experientes, a falar
do sentimento, isso que o Nino falou. Dê uma hora de prazer, mas também dê uma hora de conversação, né? Que seja através de um jogo de tabuleiro ou de discussão de uma história, que é o que nos garante a saúde psíquica hoje. Que é o quê? Eles foram arrancados de uma rotina. Muitas vezes o pai está trabalhando home office, a mãe também, o filho também, e ninguém se comunica, porque a gente está tendo essa experiência. O tanto que a tecnologia cansa, muito mais do que o presencial, do que o físico. Uma criança que fica 4 horas na televisão, ela sai com a mente exausta. Mas, por outro lado, ela não refletiu quase nada. Então, a gente tem que trazer temas. Quando eu falo de protocolos de acolhimento, é isso, porque corre o risco, e eu vou ser muito ousada em falar uma coisa aqui, mas fica para a gente pensar. Corre o risco das nossas crianças e jovens não se adaptarem ao contato. A gente está correndo esse risco. E a gente não vamos ter que retomar. E vamos ter que retomar como é conviver, né? Uai, e é difícil, né? Muito bem, Jane. Jane, você respondeu uma pergunta da Cidinha Knaip, porque ela fala o outro sentimento que a gente está vivendo é o da insegurança, né? E esse sentimento se aflorou, né, agora na pandemia. É isso mesmo. E como lidar? A Ângela Ribeiro pergunta, e como lidar com todas essas emoções, né? Como a Jane e como o Nino falaram. Gente, sentando para falar sobre elas. O que não está legal aqui, eu preciso pôr para fora, né? E preciso só de falar com o outro e o outro só ouvir, sem emitir juízo de valor e julgamento, já consegue acalmar um pouco o meu coração. Exatamente. Né? Exato, perfeito. Nino, desses sintomas todos que nós estamos falando, né, como você vê o retorno às aulas, ou como os pais poderiam lidar agora um pouco com essas questões em casa, né? Eu acho que essa pergunta ela tem uma intersecção com a anterior daquelas atividades que descrevemos. É fato, sim, é esperado, né? Logo que começou essa pandemia, eu comecei a analisar e última semana de março, abril, e pela minha atividade na universidade que eu estava fazendo suporte para aluno, comecei a sentir a necessidade de suporte para professores. Então, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a vir a público dizer para preparar o professor para acolher, e acolher o professor. Né? Quem acolhe tem que ser acolhido. Então, esse é um ponto importante. A colega perguntou, não é? Como os pais devem preparar a criança. Só fazendo uma observação, a Jane colocou que a adaptação de contato, sem dúvida, e isso tudo vai refletir, vamos ter que trabalhar, porque isso vai refletir o que aconteceu na casa. Se foi uma casa onde houve um temor muito grande, seguiram rigidamente as regras do isolamento, não toca, não pega, limpa, tal, tudo isso é importante, mas sem neurose. Isso não pode sofrer uma patologização. Então, o que acontece? Essa criança que vivenciou esse ambiente provavelmente não vai querer o abraço da professora, não vai querer o abraço do coleguinha, ela será arredia ao contato. Temos que respeitar, mas aos poucos ela poderá deixar esse comportamento, aos poucos ele poderá desaparecer. Bem, como que os pais podem trabalhar? Sem dúvida, estabelecendo o diálogo que falamos na outra questão. E eu proponho que você pergunte o que está sendo bom, o que está sendo ruim, o que é positivo, o que foi negativo, o que te chateou mais, o que te chateou menos,
para que ela comece a colocar para fora, a criança comece a colocar, expor o que ela realmente está sentindo. Então, a partir desses questionamentos suaves sobre a pandemia, não vai falar de morte, não, isso não é necessário, o luto não é agora para se discutir. Então, você vai trabalhando exatamente isso. Né? Paralelamente, nós temos que ocupar as crianças com atividades. Não é? Hoje é terça-feira, no domingo, eu tive contato com uma criança cuja queixa do pai é que ela já não estava suportando mais. Então, eu falei, pai, o que você tem feito? Nós estamos fazendo desenho. Quer dizer, além das atividades escolares, você está reforçando nas mesmas atividades. Então, isso cansa. Aí a Jane falou, vamos para o jogo de tabuleiro. O que eu falei para o pai? Pai, faça outras atividades. Pega uma tampa de uma caixa, faz um buraco e põe uma bolinha lá dentro, e é psicomotricidade, ela está precisando fazer a bolinha cair no buraco. Então, é uma atividade. Falei, pai, pega uma fita, tem um corredor na tua casa? Tem. Passa lá, chama raio laser essa brincadeira, você enche lá de fita, é o raio laser, não pode encostar. Então, a criança vai fazer uma atividade psicomotora e que ela vai desaliviar, vai desanuviar o pensamento dela, que é uma atividade motora, com liberação de substâncias químicas do tipo endorfina, depois nós vamos falar futuramente também. Então, o que acontece? Ela vai pulando, encostou, perdeu, vai pagar uma pena, tal. Trazer a alegria, não é? Visto que algumas atividades no prédio está proibido. Então, eu acho que eu estou dando uma olhada nas minhas anotações enquanto a Jane falava, eu acho que esse é o caminho para o pai trabalhar, praticar a escutação com as crianças e fazer outras atividades e compartilhar trabalhos domésticos, não é? Pedir que ela ajude a fazer isso, vamos amassar a batata, nem que o processo seja mais longo, você não usa o seu mixer, qualquer coisa assim, mas vai introduzindo a criança nesses procedimentos domésticos, que nós temos vários estudos mostrando que isso é positivo sobre todos os aspectos, até na vida acadêmica. Então, eu acho que é por aí, pai. Coloca outras atividades e conta a história da sua vida. Muito bem. Gente, hoje a nossa plateia é numerosa, a participação é numerosa, apesar de ser feriado, né? E vieram muitas perguntas, e o Nino respondeu assim, em outra oportunidade a gente vai falar mais sobre isso. É que eu, Nino e Jane Haddad organizamos um curso um programa de saúde mental e emocional para os profissionais da educação e para falar de alunos, enfim. Então, a gente vai ter um programa que começa dia 22 de setembro, que nós vamos começar esse curso pela Ferraz Evento, depois eu vou explicar melhor, tá? Vamos à última questão, então. Dada, né? Nós falamos... Desculpa. Risotril. Nós precisamos cuidar, obviamente, né? Seja criança, jovem, adulto, todos nós profissionais também, da nossa saúde mental e emocional, não só agora na pandemia, mas agora isso se tornou mais evidente a necessidade. Mas isso faz parte da nossa vida, mantermos uma saúde psíquica, como disse a Jane. Agora, Nino e Jane, no Brasil, nós não temos uma política pública nacional de cuidado à saúde emocional e mental de crianças, jovens e adultos, como tem na Comunidade Europeia desde 2008, com programas implantados nas escolas. Esse não é um tema que se debata tanto na escola, né? A escola faz diagnóstico, faz encaminhamento, sabe apontar, mas a gente quase não tem uma política nacional preventiva, de profilaxia, que se fale mais sobre isso.
Então, a Organização Mundial da Saúde, Unicef, né, as Nações Unidas, todos estão falando o quanto é importante cuidarmos, a sociedade cuidar agora, para que a gente não tenha tantos prejuízos culturais, sociais, econômicos futuramente. Então, será que não seria o caso, até pelo próprio Ministério da Educação e intersetorialmente com o Ministério da Saúde, organizar um programa agora, né, de acolhimento ao professor, para que a gente também tenha acolhimento com alunos e jovens, para falar mais sobre a saúde emocional e mental? Eu acredito que, como muitas outras coisas, essa pandemia jogou luz para todas as falhas do Brasil, né? Então, esse movimento rumo a uma profilaxia vai ter que partir mais do que qualquer coisa do desejo de quem está envolvido com isso. Nós, brasileiros, e eu vou dizer por nós, porque é onde eu vivo, eu acho que a gente não tem muito uma cultura de profilaxia, né? Basta a gente ver que, de tempos em tempos, a gente é tomado por alguns modismos. E aí, por exemplo, eu gosto muito de pensar isso sobre os massacres nas escolas. Antes, a gente só via fora do Brasil e dizia ainda que era uma cultura de americano, disso, daquilo. Até que o Brasil também começou a viver isso. Na época dos massacres, Realengo, Suzano, todo mundo se conscientizou de que precisaria ter uma política, uma prática preventiva ao bullying e tudo. Uma sensibilização que durou um mês do massacre. Então, eu acredito, a minha preocupação é se quando voltarmos da pandemia, as escolas começarem a se preocupar em enxugar gelo e esquecer do essencial de novo, porque eu volto nessa questão. Nós não temos políticas públicas que olhem para isso, porque não é algo bom para o Brasil, não é algo bom para os laboratórios, não é algo bom para as doenças e, principalmente, não é algo que se fale abertamente, que o sofrimento é parte de qualquer vida. Tanto é que nós todos fomos pegos aí, há 2 semanas atrás, com aquele caso da gravidez na adolescência, todo mundo se sensibilizou, mas aquilo acontece todos os dias. A educação sabe disso há anos, as famílias sabem disso há anos, mas não. Sensibiliza e, do mesmo jeito que se sensibiliza, acaba. Esse é o problema nosso, que eu vejo. Então, ter uma política pública é algo que tem que ser construído do chão da fábrica para a fábrica, ou seja, do chão da escola para a escola. Né? Quando você fala da intersetoriedade, tudo, a gente sabe a dificuldade que as escolas públicas têm com os conselhos tutelares, que deveriam caminhar lado a lado, né? Com a saúde, com a Secretaria de Saúde, deveria estar junto. Aí vem uma pandemia agora e diz, vocês vão ter que trabalhar com a saúde. Até quando? Entendem? Então, eu acho que essa profilaxia é mudança de cultura dentro da escola. Olha, Jane, foi maravilhoso o que você disse, porque eu fico me colocando no lugar de telespectador e penso que a mídia nacional, por exemplo, né, porque a televisão entra em 99% dos lares brasileiros, nesse momento não está nem esclarecendo, em termos de informação, se devemos ou não voltar às aulas. Fala do embate, né? Mas, por exemplo, não se trouxe à tona o que está acontecendo com Manaus, que reabriu as escolas estaduais e aumentou o número de casos, e aí os professores estão com problemas. Então, eu acho que quando a gente fala de uma política pública sobre saúde,
já é deficitária. Agora, uma política pública de saúde emocional e mental se faz muito... que seja muito importante esse debate para que a gente tenha mais informações a toda a população brasileira de como cuidar, porque quando a gente não cuida da nossa saúde emocional, os impactos na aprendizagem são visíveis, né? Então, baixo rendimento, leva o aluno à irritabilidade, enfim. Nino, vamos falar um pouquinho sobre isso. Rapidinho, então, a Jane falou muito bem. O problema da profilaxia, da prevenção das doenças mentais, emocionais, então nós começamos assim. Primeiro, é um problema de conceito. Basicamente, nós começamos com uma campanha se falando mais de suicídio, autismo, atribuindo as cores aos meses, basicamente de 3 anos para cá, com maior ênfase, já está faltando mês para a cor. Então, qual é o problema? O problema é que o brasileiro acha, na sua grande maioria da população, que qualquer problema mental, não é? Depressão, é frescura. Então, eles têm um conceito que isso é irreal, que isso não existe, é frescura, o camarada é fraco e tal. Quando, na realidade, hoje, nós sabemos que não. Em 1981, quando eu comecei a lecionar no curso de psicologia da PUC Campinas, a gente até tinha lá uns probleminhas dentro da neurociência, confrontando com o pessoal da psicanálise. Onde eu dizia para o pessoal da psicologia, nós só vamos trazer contribuições. Por quê? Porque o plano de saúde não cobria, é um tratamento caro, porque ele demanda vários meses, várias sessões de atendimento. E isso é muito caro, é muito oneroso. Então, o plano de saúde não quer. Então, o que acontece? Isso daí foi gerando, o pessoal vai se afastando e o prejuízo para a sociedade é imenso. Então, nós temos que falar sim. Sem dúvida, não é? Há uma falha, não é, para ter na formação do professor da pedagogia uma ênfase muito grande, mas está faltando hoje, numa pedagogia moderna, noções de neurociência, noções de saúde mental, que saíram do currículo, a gente sabe o histórico do porquê, que isso já foi uma carga intensa, uma carga pesada. Então, é muito importante que os pais também estão achando que os professores vão fazer, mas eles também vão fazer o que tiver a capacidade, a altura dele. Mais do que aquilo, ele não consegue fazer. Porque aí nós deparamos, porque ele já vai ter que fazer avaliação diagnóstica, reposição de conteúdo, recuperação, a tarefa do professor, por isso que nós vamos ter que acolher muito bem e preparar muito bem o professor para começar. Acabou a pandemia, vai voltar a aula? Legisladores, políticos, me deu 1 semana para esses professores se planejarem. Tá? É um novo planejamento, porque senão ele vai entrar na aula com mais problemas do que ele está saindo de casa. E isso vai dar conflito. Então, esse é um ponto. O terceiro setor vem trabalhando, já que o governo não está fazendo o papel dele, o terceiro setor tem feito. Nós abrimos a semana passada, por iniciativa de uma professora do curso de psicologia da PUC Campinas, Diana Laloni, no Hospital Celso Pierro, que é o nosso hospital escola, um atendimento, online, para apoio psicológico. Está funcionando 12 horas, não temos mais como atender. Então, já estão requisitando. Esse é o nosso termômetro que eu trouxe lá no início da nossa live, dizendo que está aumentando. Então, esse é um ponto importante. A saúde mental. Não vejo, mesmo com isso tudo, o governo tomar, a iniciativa governamental tomar alguma atitude, visto que, por força de lei, toda a escola deveria ter a psicóloga, nem tem. Tem município que não tem. O que eu sugeri, algumas secretarias conseguiram emprestar,
psicólogos da saúde. Estou com uma cidade aqui no sul de Minas que 3 psicólogas da cidade estão atendendo os professores gratuitamente. Sabe? Fantástico, está todo mundo feliz, todo mundo se preparando para o retorno. Muito bem, mas eu não vejo que o governo vá tomar uma atitude. Se ele não põe a psicóloga, se o prefeito não contrata a psicóloga, que é importante, eu ponho uma para atender uma população de 10 escolas, como é que ela vai fazer? Não pode? Existe lá a relação, só que não está sendo cumprida. Então, o meu descrédito é isso, porque nós estaríamos empregando jovens recém-formados ou não, formados apenas já há alguns anos, e dando uma primeira assistência que, como tanto a Jane como a Regina falou, o custo para o Estado de uma doença psíquica é extremamente alto, porque alguns, ao adquirirem essa depressão por volta dos 25, 30 anos, ele não volta. Ele não volta, ele vai receber auxílio do INSS até a morte. Não volta, isso tem um custo caríssimo. Por isso que a Europa mudou. Por isso que a União Europeia falou, vamos cuidar. Primeiro, vamos investir na criança, educação infantil, porque cada dólar investido me retorna 7. Parar de botar dinheiro na universidade, não pode abrir a torneira, a universidade não pode parar de receber dinheiro. Mas se não adianta, se eu não corrigir a educação infantil, valorizar o professor, todos, Fundamental 1 e 2, a universidade sempre vai trabalhar de um modo capenga. Por isso que nós somos, entre aspas, medíocres. 250 é a classificação da USP, a melhor universidade, saiu essa semana no Brasil. Unicamp entre 400 e 450. E aí? Mas as demais? Agora, Nino, o que você falou é fundamental. É por isso que eu até disse das políticas públicas, porque o impacto lá na frente é muito grande, né? Quando a gente não cuida. Imagine que hoje, estatisticamente, no Brasil, nós temos 2 crianças a cada 10, de cada 10, 2 com problemas de saúde emocional ou mental. E se a gente não cuidar, leva ao baixo desempenho, ao fracasso escolar, ao aumento da violência, da criminalidade, e inclusive do não trabalho. E se esse jovem não chega depois lá na frente, eu não tenho como movimentar a economia. Então, todo o trabalho de profilaxia que a União Europeia fez investindo na infância já foi prevenindo. Assim como a União Europeia tem também um programa de saúde emocional e mental para todas as instituições de ensino, e que no Brasil a gente fala agora da competência socioemocional, quando os países já falavam na década de 90. Aliás, Pestalozzi falou que não se educa um ser humano sem cuidar do corpo, do coração e das mãos. Isso em 1800, né? Eu estudei muito Pestalozzi por conta da infância, né? Porque ele foi um educador da infância também. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos chegando ao final dessa live super gostosa, fundamental. Eu hoje sei que a gente só deu uma pincelada, viu, gente? Mas eu tenho um pedido aqui. Nino, Rosa Medeiros pede para você mostrar o copo do Risotril. Oh, Rosa, olha que coisa linda, Rosa. Risotril, para se tomar Cosamigo, olha lá, ó, com Z, Cosamigo, tá? Depois, previne o envelhecimento precoce. O Ministério do Riso adverte, aproveite mais a vida. Risotril não tem contraindicação, não tem limite de dose, pode abusar, usar e abusar, tá? Rosa, abre um parênteses, não sei se posso falar, nós estamos todos em casa. Isso aqui foi um presente que eu ganhei numa palestra no município, e se não me falha a memória, naquela loja Imaginário, você encontra para vender. Lá no Imaginário tem toda a coleção. De fato, É mesmo?
Ah, então eu vou ficar hipocondríaco, vou tomar todos. Muito bem, gente. Adoro estar com a Jane e com o Nino. Gente, muito bom. Foi uma delícia essa live. Hoje a gente vai anunciar esse nosso programa desse curso, mas eu sempre disse que o texto literário nos ajuda a tecer um diálogo sobre as nossas emoções, desde o início da pandemia. Então, Nino, vou pedir licença, a Jane já sabe, que eu sempre trago um poema, um conto, uma crônica, né? E eu escolhi hoje um texto de Cora Coralina. Maravilhosa. O nome do texto é Ofertas de Aninha. Opa! Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir das lutas, a recomeçar a cada derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e tentar ser mais otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto a confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Antes acreditar do que duvidar. Tudo vai passar. Isso vai passar. Lindo. E Cora Coralina diz, eu acredito na profilaxia, né? E é isso que a gente acredita também. Bom, gente, quero agradecer ao Nino, Jane, quero a consideração final de vocês, e aí eu vou chamar a Lu para poder falar do nosso curso. Jane, contigo. Bom, eu queria agradecer por mais esse momento de aprendizagem, porque eu acho que quando a gente se coloca aqui, nós estamos aprendendo uns com os outros. E é esse instrumento que nós temos agora, permitir aprender uns com os outros. Muito obrigada e até segunda-feira que vem. Agradeço essa maravilhosa companhia direta dessa dupla, Regina e Jane, e agradeço toda a sua atenção e carinho que nos recebeu aí na sua casa, nessa tarde maravilhosa aqui. Sempre é um aprendizado, como a Jane falou, maravilhoso. Espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído um pouquinho com você. Coloque em prática tudo isso ou alguma das coisas que falamos aqui. Vamos fazer um happy hour hoje, conversando com a família, escutando. Vamos com suave. Tudo vai passar. Isso passa. Fiquem com Deus. Grande abraço. Nino Paixão, louco para estar presencial com vocês. Obrigada, Nino. Lu Martins, que é da Ferraz Eventos, chega aqui e conta para nós um pouquinho sobre o curso. Oi, Regina. Oi, Nino. Oi, Jane. Oi, eu quero tomar muito desse risotril aí, viu? Gostei. O Nino falou para a gente buscar boas informações, né? Então eu vim dar uma boa informação para quem está acompanhando a nossa live. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui. Fazendo uma pergunta, quem está cuidando de quem cuida? Você quer encontrar resposta para essa e para outras situações envolvendo a saúde emocional dos educadores? Então vem participar com a gente do programa de saúde emocional e mental dos profissionais da saúde e da educação. Além dos 3 que estão aqui conosco, tem mais o professor Daltro, são 5 encontros, aulas ao vivo e online, onde você pode aí interagir, tirar suas dúvidas, e com certificado registrado pela Faculdade Unina. Como eu vim dar boa informação, eu venho com um desconto super especial para quem quiser fazer o curso. Deve estar no chat
cupom de desconto, mas fica R$ 8,20 na parcela, ou seja, um desconto, são 10 parcelas, e este é o cupom que você deve utilizar no momento da inscrição. Tá no teu chat aí também, para que vocês possam copiar. Mas para finalizar, eu vou fazer um sorteio, que essa é a melhor notícia. Paulo, você pode, por favor, compartilhar com a gente? E para você participar desse sorteio, você precisa estar inscrito no canal da Ferraz Eventos. Então, se você ainda não está, se inscreve, clica aí para se inscrever no canal. Aproveita, clica no sininho também para ser avisado das nossas lives. E tem que ter feito um comentário no chat. Se você não fez, dá um oi, dá eu quero, para você poder participar. Paulo, bota para a gente, por favor, o box para fazer o sorteio. Vamos ver. Luciana, isso? É minha xará. Luciana, o pessoal também deve estar colocando agora um link para informações através do Telegram. Clica nesse link que você fala conosco. Tem aqui, ó, o QR Code, a gente está super digital. Tem o QR Code que vocês também são direcionados para o grupo, pode tirar as dúvidas sobre o curso, e a Luciana fala conosco lá para a gente orientar de como que ela vai efetuar a inscrição, tá? Um último item, segue o Instagram da Ferraz Eventos, o QR Code também vai estar na tela, que você fica informado sobre novidades, promoções e a nossa programação. Regina, obrigada. Obrigada. Lu, eu que agradeço, minha querida. Você veio e trouxe ainda uma promoção, né? Fiquei bem feliz. Lu, um minutinho. Eu não sei se faz parte, Lu, só um minuto. Eu não sei se faz parte, mas no QR Code tem aquele aviãozinho de enviar. Ele está tirando informação do QR Code ou não? Na minha tela aparece o QR Code, mas com esse sinal do enviar. Esse sinal do enviar é o sinal do Telegram. Então, quando a pessoa coloca ali, ele vai para o Telegram. É que daí eu tenho um outro QR Code que está com o sinal do Instagram. Então, é só para sinalizar qual que é qual. Esse enviar é o Telegram, tá bom? Tá ok. Que bom. Obrigada, gente. Excelente, Tchau, gente. Gente, nós pensamos nesse curso, Lu, muito obrigada. Nós pensamos nesse curso justamente porque eu e Jane, desde o início da pandemia, a gente tem falado tanto da preocupação com a questão emocional. Aí nós convidamos o Nino, porque é um neurocientista, trabalhou na área da psicologia, hoje atua, aliás, né, na universidade, como doutor, pesquisador, enfim, e o Daltro, que faz uma pesquisa no mestrado sobre a saúde emocional dos profissionais da educação. Então, a gente está trazendo um timaço para poder dialogar sobre a nossa saúde. Nossa, porque a gente tem que cuidar da nossa também, né? Então, tá bom. Muito obrigada. Até a próxima segunda-feira. Nino, você sabe que eu amo você, né? Jane é recíproco. Obrigada, meu É recíproco. Obrigada. Agora é assim, né? Pequenininho, coraçãozinho. Isso, Mini. Obrigada, gente que participou hoje, viu? Valeu, pessoal. Beijo. Beijo.